Então, bom dia para todos, né, e todas. Gente, na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre energia, energia mecânica e teorema da energia cinética, né? Falamos que energia é a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho, a unidade de energia é a mesma de Joule. Falamos do teorema da energia cinética, falamos primeiro da energia cinética, né, que está associada ao movimento. Se um corpo tem movimento, ele tem energia cinética, né? Então, a partir do momento que tem velocidade, tem energia cinética. A fórmula da energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. As unidades sempre no sistema internacional, unidade de energia, qualquer energia que seja, é Joule no sistema internacional, massa quilograma, velocidade metros por segundo. Falamos do teorema da energia cinética, que associa o trabalho à variação da energia cinética, porque a velocidade está variando, né? Então, a energia cinética também está variando. Então, trabalho é igual a variação da energia cinética, ou trabalho é igual a mv ao quadrado sobre 2, menos mv0, que é a velocidade inicial, ao quadrado sobre 2. Falamos também da energia potencial gravitacional, que está associada à altura. Então, a energia potencial gravitacional é calculada por mgh, massa, gravidade e altura, né? E falamos da energia potencial elástica, que está associada a um corpo elástico deformado. Então, se esse corpo elástico está deformado, ele tem energia potencial elástica capaz de realizar um trabalho a ele. Se você coloca um corpo pressionando uma mola, ao liberar esse corpo, a mola provoca um deslocamento, né? Exerce uma força no corpo, provocando um deslocamento nele, então, a capacidade aí de realizar trabalho. Então, esse corpo, essa mola distendida, né? Esticada ou comprimida, ela tem energia potencial elástica. Então, a gente vai trabalhar com esses 3 tipos de energia mais precisamente. Essas energias que eu falei aqui, cinética, potencial elástica, potencial gravitacional, é o que a gente chama de energia mecânica. A energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, seja ela gravitacional ou elástica, tá bom? Para calcular a energia elástica, é da mesma maneira que a gente calcula o trabalho da força elástica, né? Que é kx ao quadrado sobre 2. Unidade também é o Joule. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre conservação de energia, que é o nosso assunto de hoje. Nós vamos focar na conservação de energia mecânica, tá bom? O que é a conservação de energia? Conservação de energia é quando a energia inicial de um sistema é igual à energia final. Se eu considerar o universo como um todo, a energia do universo ela é constante. Por quê? Porque a energia ela não pode ser criada e ela também não pode ser destruída. Ela apenas pode ser transformada de uma forma de energia em outra forma de energia. Então, criei uma energia. Não, ninguém cria energia, só transforma energia. Então, se eu somar toda a energia do universo, tá? Eu vou ter um valor constante, mesmo que ela se transforme em outra forma de energia, o valor total dessa energia ela é constante. No Moodle tem um vídeo lá muito interessante sobre conservação de energia. Tem um canal que eu gosto bastante, não sei se vocês conhecem, já coloquei, eu acho, alguma coisa antes, que não é o Manual do Mundo, não, é Ciência Todo Dia. E o Pedro, né, que é o apresentador do canal, ele explica de uma maneira muito lúdica, muito interessante, sem voltar para os cálculos, né? É um canal muito legal, explica muita coisa sobre muita coisa da física. Desde da astrofísica, quântica, qualquer coisa que você procurar praticamente, ele está explicando lá no canal dele, né, que esteja relacionado à física. Então, assistam um vídeo, vocês vão gostar. Então, conservação de energia. Antes de falar sobre a energia, a conservação da energia mecânica,
vou falar para vocês um pouquinho rapidinho sobre algumas transformações de energia, né? Por exemplo, vou falar agora sobre as transformações de energia, né? Gerando aí, transformando em energia elétrica. Nós temos inúmeras formas de transformar uma energia, uma determinada energia, em energia elétrica. A gente tem aqui a energia solar, né, que utiliza painéis fotovoltaicos, que absorve o calor, né, a energia térmica, e transforma essa energia térmica em energia elétrica. Nós temos os aerogeradores, né, que é energia eólica, o movimento, o vento movimenta essas hélices aí, né? E essas hélices estão acopladas a uma turbina que está acoplada a um gerador, tá? E esse movimento da turbina, então, o movimento das hélices, que a gente chama de energia cinética, esse movimento é transformado em energia elétrica. Outro exemplo são as termoelétricas. Como é que a gente tem essa transformação de energia térmica em energia elétrica? É o seguinte, na termoelétrica, você precisa queimar um combustível fóssil, né? Você queima aí um carvão, um óleo diesel. Essa queima faz uma caldeira esquentar, né? A caldeira com água esquentar. Essa água quente gera um vapor d'água a alta pressão. Esse vapor faz girar uma turbina que está acoplada a um gerador, transformando essa energia de movimento em energia elétrica. Então, a energia térmica, né, se transforma em energia de movimento, energia cinética, que se transforma em energia elétrica. As termoelétricas são as usinas que estão sendo acionadas agora. Peraí, gente. As usinas que estão sendo acionadas nessa crise que a gente está passando agora, né? Nessa crise hídrica, porque os reservatórios de água estão muito baixos. Então, as termoelétricas estão sendo ligadas, porque a maioria delas fica parada durante boa parte do ano. E elas são acionadas quando tem esse problema de água, né, nos reservatórios, quando o nível de água tá baixo. Esse é o problema que encarece a nossa conta de luz, porque a usina termoelétrica, ela requer um combustível, né, um combustível fóssil que custa, né, e fica caro, além de tudo, bem mais poluente, né? A termoelétrica é uma das mais poluentes. As usinas nucleares, também chamadas de termonucleares, elas funcionam da mesma maneira que as termoelétricas. A diferença das usinas nucleares para as termoelétricas é que é o combustível, no caso. Lá usa o combustível fóssil, aqui usa um combustível radioativo, né? Pastilhas de urânio, geralmente são as mais utilizadas. E esse urânio esse urânio enriquecido aí libera uma quantidade de energia que faz aquecer uma caldeira, que da mesma maneira o vapor da água a alta pressão faz girar turbinas, né, acopladas a geradores que transformam em energia elétrica. A gente tem também aí a mais comum no nosso país, que são as hidrelétricas, né? As hidrelétricas, a maioria delas, para você gerar uma grande quantidade de energia, você precisa de um reservatório muito grande de água. E para isso, você precisa inundar uma grande região, tá? Para você ter esses reservatórios enormes aí, né? Como é que as usinas hidrelétricas funcionam? Você tem as comportas, né? Essas comportas se abrem, a água desce, então você precisa de um desnível aí da água, então uma energia potencial gravitacional, então você tem que ter uma altura, por isso que os reservatórios eles têm que estar num determinado ponto, né? Se tiver muito baixo, a água não
não cai, não cai com muita força, né? Com muita velocidade. Essa água, ao descer, aqui a figurinha, por esse duto aí, ou dessa maneira que vocês estão vendo aqui, ela faz girar as turbinas, essas turbinas ligadas aos geradores que transformam aí a energia de movimento da turbina em energia elétrica. Então você precisa uma energia potencial gravitacional, que é transformada em energia cinética, que depois é transformada em energia elétrica. Então, essas que a gente viu aqui, basicamente, a gente precisa de algo que faça algo que faça girar a turbina, né? Então a gente tem vapor d'água que gira a turbina, a própria água, né? A queda da água que gira a turbina. Só solar lá que a gente não precisa girar a turbina, né? O procedimento é outro. Alguém quer fazer alguma colocação? Mas bom. Gente, as usinas hidrelétricas, ela só tem um problema maior dela, o gasto, né, maior é quando a construção. Mas você tem aí a água, né, que é um recurso natural. Essa água, toda a água que é usada, ela volta para o curso do rio. O problema maior das hidrelétricas é você ter que inundar uma grande região, né? Inundar matas, ter que desapropriar pessoas de suas terras, de suas casas, aldeias indígenas. Então, o problema de uma hidrelétrica é esse. Mas ela não é poluente, né? Tem o seu problema aí ambiental, mas não é poluente, diferente das termoelétricas, que são altamente poluentes. E é um recurso fácil no nosso país, né? Barato. Todas elas têm os seus pós e contras, né? O problema também é quando falta água, né? Oi? O problema também é quando falta água. O problema da seca, né? A estiagem, ela provoca uma baixa nos reservatórios, né? Essa seca, ela atrapalha bastante, sim. Aí a gente tem que ter essas usinas aí de emergência, né? Que não são tão boas. Deveria investir mais em energias alternativas, menos poluentes, como a energia eólica, né? Que nós temos uma faixa litorânea muito grande, bastante vento, energia solar. Então, entre outras, né? Existem muitas formas de energia. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a energia mecânica. Como eu falei, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. Quando eu falo em conservação de energia mecânica, eu estou afirmando que a energia mecânica no início de um sistema é igual à energia mecânica final. Então, quando eu falo inicial e final, gente, o meio do caminho ali não me interessa. Por exemplo, uma pessoa pulando de bungee jump. Quando ela vai saltar, ela precisa de altura para saltar, né? Não salta. Então, essa altura, ela tem uma energia potencial gravitacional. Então, relembrando, altura, energia potencial gravitacional. Mola ou elástico, energia elástica. Velocidade, movimento, no caso, energia cinética. Tá, então a gente tem que analisar cada uma dessas, né, num determinado ponto. Se eu tô falando da menina pulando de bungee jump no início da queda e no fim da queda, no ponto mais baixo, eu tenho que analisar as energias no início e no fim, tá? Ah, Roberta, mas essa energia potencial gravitacional, primeiro ela é transformada em energia cinética. Sim, né? Primeiro a energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética, que é a energia de movimento. À medida que ela cai, a velocidade dela aumenta. Então pensa comigo. Se um corpo está caindo, a energia cinética dele está aumentando e a potencial gravitacional está diminuindo, correto? Porque à medida que um corpo cai,
a velocidade aumenta, então a energia cinética aumenta, mas a altura diminui. Então a energia potencial gravitacional diminui. Quando ela chega no ponto mais baixo, o que acontece? A corda está esticada, né? É o momento que a corda estica ao máximo e a pessoa que pulou ali parou, né? Parou para poder voltar. Então, nesse momento em que esticou a corda e parou, ela só tem energia potencial elástica. Então, qual é a energia que me interessa? A cinética não me interessa, porque ela só existiu no meio do caminho. Então, me interessa a inicial, que era só potencial gravitacional, e a final, que era só elástica. Eu não tenho que considerar, gente, o movimento de ida e volta. Não, ou é só ida ou é só volta, tá bom? É um movimento. Então, eu estou considerando o movimento da queda. Quando começou a cair, energia potencial gravitacional. Quando caiu tudo que tinha para cair, ficou presa pelo elástico aí, né? Energia potencial elástica, porque não tem movimento quando distende ao máximo o elástico. Deu para entender? Por enquanto? Então, aqui eu tenho, no começo, eu tenho energia potencial gravitacional, e quando ela está lá embaixo, né, no ponto mais baixo que ela atinge, ela vai ter energia potencial elástica. Então, se eu estou fazendo uma conservação de energia, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Quem é a energia mecânica inicial? É só a EPG, é só a potencial gravitacional. Quem é a energia mecânica final? É só a elástica, que eu chamo de EPEL. Então, essa é a minha conservação de energia. Para cada situação, a gente vai ter uma igualdade diferente. A gente tem que analisar as energias para ver o que a gente tem aí, tá? Não é a mesma coisa sempre, não. Então, aqui, eu não preciso ter todas essas energias. Por exemplo, eu não tenho cinética no começo e eu também não tenho cinética no final. Cinética está no meio, então não me interessa. Eu tenho potencial gravitacional no começo e eu tenho potencial elástica no final, tá? Aqui, ó. Aqui no caso, carinha descendo do skate, como eu falei para vocês, eu não posso considerar a descida e subida. Ou é só descida ou é só subida, tá? Considerando a subida, pode ser. Considerando a subida do carinha aqui. No ponto mais baixo, ele desceu, ele chegou aqui no ponto mais baixo com energia cinética. Ele não tem energia potencial gravitacional. Por quê? Porque não tem altura, que é o nível 0. Tá. Essa energia cinética faz ele subir a rampa, que é transformada em energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. Então, à medida que o corpo sobe, a velocidade diminui. Então, a energia cinética diminui. Ao mesmo tempo, a altura dele aumenta. Então, a potencial gravitacional aumenta. Então, olha esse desenhozinho aqui, ó. À medida que um corpo sobe, a potencial gravitacional aumenta e a cinética é de azul, tá? E a gravitacional é amarelo. À medida que sobe, aumenta a potencial gravitacional e diminui a cinética. À medida que desce, aumenta a cinética e diminui a gravitacional. Certo? Se eu for fazer a igualdade, a minha conservação de energia, eu tenho a final e a inicial. Quem é a inicial? Ou a final, dependendo do que está considerando. Aqui ele considerou o quê? Final cinética, então ele está descendo, considerando a descida. A inicial é EPG, a final é cinética, então mv ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Estou substituindo a energia pela fórmula dela, tá? Se vocês observarem, eu corto a massa. O que isso significa? Que independente da massa do carinha, tá? Pode ser uma criança, pode ser um adulto, independente da massa dele, a velocidade no final da descida vai ser a mesma. Não depende disso. A velocidade do corpo depende da altura que ele desceu e não da massa da pessoa, tá bom?
Nesse caso, então, não depende da massa, porque eu só estou trabalhando com altura e velocidade, ou energia cinética e potencial gravitacional. Mas sempre não vai depender da massa? Não, não é bem assim. Olha essa questão aqui da molinha. A bola tá caindo. Quando ela tá lá no alto, ela tá parada em repouso inicialmente, né? Então ela só tem energia potencial gravitacional. Quando ela cai sobre a mola, ela comprime a mola ao máximo. Comprimiu a mola ao máximo, então ela parou. Essa energia que ela tem aqui, então, é energia potencial elástica, tá? A igualdade que eu tenho aqui é PG, que é inicial, igual a EPEL, que é elástica, que é final. Substituindo as fórmulas, mgh igual a kx ao quadrado sobre 2. Foi o mesmo caso do bang jump, né? Só que nesse caso, gente, a massa influencia. Por quê? Porque quanto maior a massa da bolinha, maior vai ser a compressão dessa mola aí, mais ele vai conseguir empurrar essa mola para baixo, né? Então a massa nesse caso influencia, mesmo porque não dá para cortar a massa. Então, se não dá para cortar, é porque a massa influencia. No caso de cima, né, que é o caso do carinha descendo ali a montanha de gelo, a massa pode ser cortada. Então, em cima ele tem o EPG, gravitacional, e lá no ponto B, que é o final, só tem energia cinética. Então, tem que pensar qual energia tem no ponto inicial, qual energia tem no ponto final. Pode ter mais de uma? Pode, tá? Mas nesses casos que a gente viu até agora, só tem uma em cada ponto inicial e final. Vocês querem falar alguma coisa, me interromper? Não? Nesse caso aí, o carinha puxando um arco, né, para soltar uma flecha. Ao puxar o arco, ele gera ali uma energia elástica, certo? Então, a energia elástica, né, puxando ali o elástico do arco, ao soltar esse elástico, ele transforma essa energia elástica em energia cinética, em energia de movimento. Então, a energia potencial elástica sendo transformada em energia cinética. Então, essa conservação de energia. Quando que a energia não se conserva? A maioria dos problemas que a gente vai ver onde a energia não se conserva, onde a energia elástica não, a energia elástica, onde a energia inicial, mecânica inicial não é igual à energia mecânica final, é quando envolve um outro tipo de energia, geralmente quando tem atrito. Por exemplo, eu estou descendo um escorrega. Se a minha energia inicial, vamos dizer que foi de 100 joules, é igual à minha energia final, né, que também foi 100 joules, essa energia se conservou. Se tem atrito, parte dessa energia inicial vai ser transformada em calor por causa do atrito. Então, nem toda a energia que tinha lá no começo ao descer, que eram 100 joules, vai chegar em forma de energia cinética. Vamos dizer que 20 se transforma em calor, em energia térmica, 20 joules se transforma em energia térmica e 80 joules em energia cinética. Então, nesse caso, a energia não se conservou, porque calor não é uma energia mecânica. Então, a conservação de energia mecânica não teve. Teve uma conservação de energia, né? Se a gente pensar numa energia como um todo. Mas a mecânica, onde a gente trabalha com potencial gravitacional, potencial elástico e cinética, não teve. Deu para entender, gente? Acho que sim, meio que tipo conservou a energia meio que tipo de tudo, mas não a energia do sistema. Mecânica. Ah, tá. Não conservou a mecânica, mas conservou a energia. Se eu pensar numa energia como um todo, energia universal, né? A energia é sempre constante.
o valor total da energia. Mas aqui a gente está pensando só em conservação de energia mecânica. Então, se teve transformação, se teve atrito, a energia mecânica não se conserva. A energia mecânica só é conservativa sem atrito, sem resistência do ar, porque aí eu não tenho nenhuma forma de transformar a energia em outra energia, né, que não seja cinética e potencial. Então, se tiver calor no meio, tiver atrito, não tem conservação de energia mecânica, tá? Aí ficaria o quê? Bem, a energia mecânica inicial, se eu tivesse um atrito, seria igual à energia mecânica final mais o que foi usado, no caso, o trabalho realizado pela força de atrito, né? Eu teria que somar a final com o que foi gasto, foi transformado aí pela realização do trabalho da força de atrito. Mas a gente vai fazer uma questãozinha assim, eu vou voltar a esse assunto. Nessa questão aqui, gente, vamos imaginar assim. Se eu solto um pêndulo aqui, esse pêndulo ele vai e volta. Quando ele volta, ele tem como atingir uma altura maior do que a que eu soltei ele? Não. Não. Vocês já viram aquela experiência do carinha que bota uma bola, um pêndulo aqui, solta e fica aqui esperando o pêndulo voltar? Você só não pode dar mole e chegar o rosto um pouquinho para frente, né? Que senão deu ruim. Então, essa energia aí, ela se conserva, ela vai e volta na mesma altura. Se eu tenho resistência do ar ou alguma coisa que vá fazer esse pêndulo frear, aí a energia não é conservada. Mas se eu não tenho, esse pêndulo fica ali, ó, indo e voltando na mesma altura infinitamente, tá? Esse carrinho da montanha-russa aqui, se ele sai do ponto A com velocidade zero, o máximo que ele saiu de uma altura de 5 metros, vamos imaginar que ele saiu aqui com velocidade nula. A máxima altura que ele conseguiria atingir seria de 5 metros num sistema conservativo. Por que ele consegue atingir uma altura maior? Porque ele saiu daqui com uma velocidade. Então, ele vai chegar numa determinada altura maior do que a que ele saiu. Quanto maior for essa velocidade, maior vai ser a altura atingida por ele. Tá claro ou não? Sim, né? No caso é a soma, né, das energias, a energia cinética gravitacional. Isso. Se eu vou considerar qual a energia que ele tem no ponto A. No ponto A, ele tem energia cinética, porque ele tem velocidade, e ele tem energia potencial gravitacional, porque ele tem altura. Substituindo os valores aqui, ó, a massa ele não deu aqui no problema, mas a massa é de 2 quilogramas. Então, esse carrinho, ele tem essa velocidade e essa altura. Olhando aqui, ó, então ele tem energia cinética no ponto A e ele tem energia potencial gravitacional no ponto A. Substituindo aqui as fórmulas e os valores, eu obtenho que ele tem no ponto A uma energia igual a 125 joules. Qual a pergunta que ele quer saber? Ele quer saber se com essa energia o carrinho consegue atingir o ponto C. Como é que eu vou saber isso? Bem, se no ponto C ele precisar de uma energia igual a 125 joules, o carrinho atinge o ponto C. Se ele precisar de uma energia maior do que 125 joules, o carrinho não vai chegar no ponto C. Eu quero que esse carrinho apenas atinja o ponto C. Então, o ponto C pode ser a altura máxima atingida por ele. Ele não precisa passar pelo ponto C com nenhuma velocidade. Ele só precisa chegar ao ponto C. Então, eu só preciso que ele tenha aqui energia potencial gravitacional. Tá. E de quanto seria essa energia? Substituindo os valores aqui, ó.
mgh no ponto C, eu chego a uma energia de 160 joules. Então, para esse carrinho sair do ponto A e atingir o ponto C, ele precisaria de 160 joules. Mas ele só tem quanto? 125. O que isso significa? Que ele não consegue atingir o ponto C. Eu poderia calcular, por exemplo, qual altura ele conseguiria atingir saindo do ponto A com essa velocidade. Aí eu faria o quê? Eu faria conservação de energia, igualaria a energia inicial à energia final, tá? Faria mais ou menos assim, ó. Aqui no ponto A eu tenho energia cinética e energia potencial gravitacional no ponto A. No ponto C, eu só quero que ele chegue no ponto C, então eu tenho energia potencial gravitacional. Era só fazer, para eu calcular essa altura do ponto C, né, que ele conseguiria atingir, que não seria de 8 metros, né, porque se o ponto C é de 8 metros ele não alcança, eu faria EC mais EPG no ponto A é igual ao ponto final, que é só energia potencial gravitacional. E resolveria. Eu não vou resolver aqui porque a gente vai fazer alguns exercícios assim, tá? Vamos lá. Nesse slide, que são os exercícios, né? A gente já fez os exercícios de teorema da energia cinética, que foi o exercício 1, 2 e 3. Certo? A questão 4 é exatamente sobre um sistema que não está conservando energia porque tem atrito. Olha só o que o problema diz. Um objeto de 2 quilogramas é lançado a partir do solo na direção vertical com uma velocidade inicial tal que alcança a altura de 100 metros. Então, eu tenho um objetozinho aqui que é lançado na vertical a partir do solo, né? Lançado para cima, tá? Só que existe, aqui tem uma velocidade inicial, que eu não sei qual é. Ele atinge uma altura de 100 metros. Esse objeto atinge uma altura de 100 metros. Mas ele sofre com a força de atrito. Aqui ele me dá um gráfico, então, de força de atrito em relação à altura. Então, nesse caso, se ele tem força de atrito atuando aí, tem conservação de energia? Não. Não. Exatamente, não tem conservação de energia. Qual a energia que tem no início do problema aqui? Tem potencial gravitacional se ele partiu do solo? Não. Não. Tem elástica? Não. Não. Ele não falou nada de mola, de elástico, nada disso. Tem qual energia, então? Cinética. Cinética. Para ele sair do solo, ele tem que sair com uma velocidade, né? Senão ele não sai. Então, aqui no começo, eu tenho energia cinética. Quando o corpo atinge a altura máxima dos 100 metros, ele tem velocidade? Não. Não, se ele atinge a altura máxima, é o momento que ele parou para poder descer de novo, né? Qual a energia que ele tem na altura máxima? Potencial gravitacional. Exatamente, potencial gravitacional. Mas eu posso dizer que a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional? Toda a energia cinética se transformou em energia potencial gravitacional? Não. Não, por que não? Porque tem atrito, né? Porque tem atrito, certo? Então,
essa energia inicial, que é a cinética, é igual à energia final, que é a potencial gravitacional, mais o que ele usou no atrito, mais o que foi o trabalho realizado pela força de atrito. Deu para entender? Ou eu poderia escrever de outra maneira. Por exemplo, eu poderia dizer que a energia cinética... Não, peraí. Eu poderia dizer o seguinte, que a energia mecânica inicial menos o que ele perdeu, entre aspas, tá, gente? Para o atrito, é igual à energia mecânica final. Então, porque trabalho da força de atrito é sempre negativa, né? Foi o que perdeu ali no caso. Então, só que como eu passei para o lado de cá, ficou positivo. Então, ou você tira o que ele perdeu da energia inicial, ou você soma na energia final. Deu para entender? Porque aí você vai ter uma igualdade. Em números, se a energia inicial é 100 joules, voltando àquele exemplo lá que eu falei, se a energia inicial é 100 joules, mais 20 joules dessa energia foi a realização do trabalho da força de atrito, a minha energia final vai ser de quanto? 80 joules. De 80 joules. Ou a minha energia inicial, que foi de 100 joules, é igual à minha final, 100 menos os 20, que vai dar 80. Ficou claro? Sim, sim. Deu para entender de boa. Então tá. Substituindo aqui, a energia inicial é a cinética. Então, mv ao quadrado sobre 2. A energia final é o EPG, mgh, mais o trabalho da força de atrito. Então, primeiro eu tenho que calcular o trabalho da força de atrito. Como que eu vou fazer isso? Ué, se eu tenho um gráfico de força em função do deslocamento, basta eu calcular a área do gráfico que eu obtenho o trabalho. Então, o trabalho da força de atrito é a área desse gráfico aqui, que formou um triângulo, né? Então, base vezes altura sobre 2. Trabalho da força de atrito, base do triângulo, 100. Altura, 10, dividido por 2. Então, o trabalho da força de atrito aí é de 500 joules. Substituindo aqui, M, 2 quilogramas. Velocidade é exatamente o que eu quero descobrir, dividido por 2. Massa, 2 quilogramas. Gravidade, 10. Altura, 100. Mais o trabalho da força de atrito que eu acabei de achar, 500. Vou cortar esse 2 com esse 2, então eu tenho que V ao quadrado é igual a 2.000 mais 500. V ao quadrado é igual a 2.500. Vou tirar a raiz aí, 2.500, né? Então, a velocidade de lançamento, nesse caso é a velocidade inicial, né? Não botei aqui o zerinho, mas vamos colocar. A velocidade inicial, porque é de lançamento, da energia inicial, é igual a 50 metros por segundo. Prontinho. Dúvidas? Nenhuma? Nenhuma colocação? Ninguém? Acho que tá tranquilo por enquanto, professor. Tá tranquilo por enquanto, tá dando para entender de boa. Então, tá bom. Vamos para o próximo. Que é uma questãozinha teórica, né?
ele fala o seguinte: sobre a energia mecânica e a conservação de energia, né? Essa conservação da energia mecânica, tá, gente? Assinale o que for correto. Ah, não, é sobre conservação de energia. Acho que fala de uma energia como um todo. Vamos ver aqui. Denomina-se energia cinética a energia que um corpo possui por este estar em movimento. Verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Energia cinética, exatamente, é a energia de A movimento. energia associada ao movimento. Então, essa já é verdadeira. Exatamente. Verdadeiríssima. Pode-se denominar de energia potencial gravitacional a energia que um corpo possui por se situar a uma certa altura acima da superfície terrestre. Verdadeiro ou Verdadeiro. falso? Verdadeiríssima também, né? A energia mecânica total de um corpo é conservada mesmo com a ocorrência de atrito. Essa é falsa. Essa é falsa. A energia mecânica não se conserva com a ocorrência de atrito. Então, é falsa. A energia total, aqui que fala, energia total do universo é sempre constante, podendo ser transformada de uma forma para outra. Entretanto, não pode ser criada nem destruída. Verdadeiro. Exatamente, verdadeiro, né? Não podemos criar nem destruir energia. Como eu falei, energia do universo constante. Quando um corpo possui energia cinética, ele é capaz de realizar trabalho. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Só a gente lembrar aqui, ó, trabalho é igual a variação da energia cinética, né? Então, se tem energia A questão cinética, de verdadeiro ou falso? é uma questãozinha de verdadeiro ou falso. Ele fala assim, sobre Assinale o que for conservação, correto, geralmente é parece tudo verdade. Assinale o que for correto, faltou aqui eu colocar assinale o que for correto e justifique a falsa. Essa questãozinha aqui, quando tem esses números aqui, geralmente a resposta é a soma das corretas. Então, seria 1 mais 2 mais 8 mais 16. Ok? Ok. Tá claro, gente? Tranquilo, favorável? Meu Deus, Tranquilo. tá claro. Tá verdadeiro, professora. Alvo como a neve. Então, pessoal, para não ficar muito diferente da outra turma, melhor, das outras turmas, eu vou parar por aqui, senão a gente vai avançar demais. Já avancei uma questãozinha aí, senão fica muito. Eu gosto de ficar igualzinho, tá bom? A gente para por aqui e continua na nossa próxima aula de sexta-feira. Não esqueçam de entregar o questionário, tá? Cada tarefa é importante. Ok, professora, muito obrigado pela aula. Prazer estar com vocês, brincar com vocês. Até semana que vem. Tá bom. Até. Bom final de semana, galera. Valeu, professor. Sextou, professora. Sextou, gente. Graças a Deus. Tem só mais uma aula para dar.